Olá, namastê. Você sabe por que o marxismo, ou aquilo que no universo político chamamos atualmente de esquerdismo, promove a inversão dos valores? Este canal é um canal de espiritualidade, um canal de yoga, em que pregamos o yoga real, o yoga autêntico, o yoga védico, o yoga raiz, o yoga que vem da Índia, que vem dos rishis, dos sábios iluminados, como afirmou nosso querido professor Palmeirim Soares. Aqui falamos de espiritualidade, mas a política não pode ser divorciada da espiritualidade. Lembrando que Mahatma Gandhi, a grande alma, Gandhi, afirmou que aquele que pensa que religião nada tem a ver com política não entende nada de religião. É óbvio que ele se referia à verdadeira religião, Sanatana Dharma, ao autêntico religário. Mas por que o marxismo, o esquerdismo promove essa inversão dos valores? Porque o marxismo nasceu de uma ideia satânica. Karl Marx, em verdade, quando ele jurou vingança contra Deus e contra a humanidade, como lemos em sua obra teatral inacabada Oulanen, ele se declarou um satanista. E o satanista é aquele que luta contra Deus. Obviamente que é um filho de Deus iludido, auto-iludido. Um filho de Deus que perdeu o amor por si mesmo, por Deus e pela humanidade, por pura incompreensão de quem Deus é. Na ótica do yoga, Deus não é um ser antropomórfico de barbas brancas sentado sobre um trono de ouro a nos julgar. Deus, em verdade, é a nossa alma, o Atma, que é uma pegada de Brahman. Mas se não temos essa compreensão correta de que Deus é consciência e pensamos como Karl Marx pensava, então nos tornamos pessoas revoltadas contra Deus, achando que Deus é mau. Lê do engano, ele é a nossa alma. Tudo neste universo dualístico faz parte de sua lila cósmica, de seu jogo cósmico, de sua brincadeira cósmica. E em verdade nós somos de certa forma ele. Ele está aqui em nós, manifestado em cada um de nós. Esse é o verdadeiro significado daquilo que Jesus afirmou: sois deuses, como está em um dos salmos do Antigo Testamento. Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Somos Atmas, somos pegadas de Brahman, somos o próprio Brahman, de certa forma, vivendo neste reino de sofrimentos e alegrias temporários, de saúde, doença, vida e morte, temporários, bem e mal, temporários, porque tudo aqui é passageiro, é temporário. Mas então, voltando, por que a esquerda procura inverter os valores? Porque é satânica. O satanismo somente existe quando consegue inverter aquilo que Deus criou no pensamento teúrgico. Existe a teurgia, que é a obra divina, a obra de Deus. Então, os símbolos dos arquétipos de Jung, por exemplo, que estão no inconsciente coletivo, o símbolo da cruz, quando Hitler inverteu a suástica. O que é a suástica? A suástica, em verdade, é uma cruz indiana sagrada, é um símbolo sagrado que deve estar em pé. Mas quando é invertido alguns graus, se torna o que? Magia negra, se torna feitiçaria, se torna satanismo. Então o mal, ou seja, o mal que também faz parte desta lila cósmica, bem e mal fazem parte deste reino de dualidade. O mal e o bem não existem no absoluto em Deus. Em Deus não existe bem e mal. A única coisa que pode ser dita a respeito de Deus é que ele é Sat Chit Ananda. Sat quer dizer ser, Chit consciente de ser e Ananda bem-aventurado. Nada mais pode ser dito em relação a Deus, na ótica do yoga e também na ótica da teologia cristã.
quando estudamos teologia, eu tenho uma pós-graduação em teologia, aprendemos a respeito da teologia apofática e catafática. A teologia apofática é a teologia que afirma que a única coisa que pode se dizer a respeito de Deus é que ele é inefável. É o mesmo que afirmamos no yoga. Ele é inefável, ou seja, cheio de ananda, de bem-aventurança. É uma consciência, ele é consciente de si mesmo e bem-aventurado. Então nele só existe o um, a unidade. Não existe o dois, o três. Essa divisão faz parte de Maya, a ilusão cósmica que cria as divisões. Todos os tipos de divisões no seio da natureza fazem parte da ilusão cósmica de Satã. Satã é o divisor, é o mentiroso. Maya é o mentiroso, entre aspas. Não como uma força contrária a Deus, mas como um instrumento de Deus para que a lila cósmica, o jogo cósmico, possa existir. E dentro desse jogo cósmico, dessa lila cósmica, a força da ilusão, Maya ou Satã, em analogia com o cristianismo, cria a inversão. Então nós temos os símbolos sagrados, a cruz, quando colocada de cabeça para baixo, apesar de ser um símbolo também de Pedro, né, porque ele foi crucificado de cabeça para baixo, mas esotericamente falando, você pega a luz, que é um arquétipo divino, e transforma em trevas. Nós temos aqui o yoga, que é luz, caminho para Deus. E o contrário do yoga é boga, é a inversão. Boga são as trevas, a ilusão, a mentira. Como Jesus afirmou, Satã é o mentiroso, aquele que mente desde o princípio dos tempos, porque Satã é Maya para nós no yoga. E a inversão dos valores éticos, dos valores morais, dos valores espirituais. Então, por exemplo, asteia no yoga é não furtar, não roubar, não tirar do outro aquilo que não é seu. O que o esquerdismo ensina? Furte, promova o furto para tomar uma cervejinha. Essa é a inversão dos valores, isso é boga, é submissão às trevas, é o contrário da luz. Faz parte da lila cósmica, as trevas fazem parte da lila cósmica, fazem porque senão este universo não existiria. Neste universo de dualidade, quente e frio, saúde e doença, vida e morte, bem e mal, o bem e o mal existem, precisam existir e estão em eterno conflito. O bem e o mal estão em eterno conflito um contra o outro. Isso está no seio de todas as tradições. Lá no zoroatrismo, falamos em Ahura Mazda e Ahriman, a luz e as trevas em duelo. No cristianismo, falamos em Deus e Satã ou Lucifer, o portador da luz, que é uma criação de Deus, um anjo caído, que foi uma criação de Deus, mas que se voltou contra Deus. Então existe essa batalha, essa luta. Faz parte do jogo, faz parte da brincadeira cósmica. No final, todos perceberemos, como Buda percebeu, que somos todos filhos de Deus, que somos todos Budas, como Siddhartha afirmou assim que alcançou o Budado. Maravilha das maravilhas, todos possuímos a natureza de Buda. Mas, dentro deste reino, precisamos sim lutar contra a ilusão. Apesar de sabermos que todos, pessoas do bem, pessoas que estão obrando no mau karma, também são filhas de Deus na ilusão, precisamos e que um dia todos nós voltaremos, todos nós realizaremos Deus, como Paramahansa Yogananda dizia, até mesmo a alma mais escura na face da terra um dia voltará para Deus, um dia despertará, um dia perceberá os seus erros e começará o seu sadhana, o seu caminho de volta para casa, como a história do filho pródigo. Todos nós somos filhos pródigos. Todos nós, até aqueles que estão no erro, que estão nas trevas, estão caminhando para Deus. Claro que tem aqueles que estão indo para trás, não é? Involuindo, e os que involuem é lamentável para eles. Mas eles também um dia vão despertar
e voltarão a caminhar em direção à luz, em direção a Deus. No entanto, é necessário falarmos a respeito dessa inversão de valores, porque a inversão de valores constitui boga e constitui o adharma. Então, é você ensinar a mentira, ensinar o furto, ensinar a violência. O assaltante é uma pessoa violenta. Por que não esmolar? Por que não pedir ajuda em vez de tirar do outro que não é seu? Está em adharma, está em boga, submissão às trevas. O yoga não compactua com isso, com essas inversões de valores, porque tais inversões constituem a antítese do yoga, constituem boga. Essa inversão dos valores promovida, aceita, propagada pela esquerda, que é uma prática demoníaca, é uma prática de boga, como disse, faz parte da lila cósmica, faz parte da lila cósmica. Mas quem está desse lado e aceita tais ideias está em mau karma, está em trevas, precisa olhar para a luz, largar esse caminho de trevas e caminhar de volta para Deus. A inversão de valores significa aquilo que Krishna afirmou no Bhagavad Gita. Sempre que a virtude, ou seja, o Dharma, declina e o Adharma, os vícios, o crime, a mentira prevalecem, eu me encarno como avatar para a destruição do mal sobre a terra e a proteção dos justos. Namastê. Disse o Senhor Krishna: sempre que a virtude, o sagrado Dharma, declina e o vício, o Adharma, predomina, eu me encarno como avatar. Apareço em forma visível, era após era, para proteger os virtuosos e destruir a prática do mal, a fim de restabelecer a justiça. A inversão do Dharma, as virtudes éticas, morais, espirituais, tem sido praticada nos tempos atuais, assim como foi na época do Senhor Krishna. E quando invertemos os valores, ou seja, o sagrado Dharma, a sociedade inteira está em perigo de extinção. Porque o Dharma, as virtudes éticas e morais, constituem o norte sem o qual andamos como cegos. Sem o Dharma, a sociedade estará entregue ao crime e aos vícios, sem qualquer sentido real para viver. É neste momento que o Senhor precisa voltar para restabelecer a justiça entre os homens. Mas Ele pode e deve voltar em nós, em cada um de nós. E este é o papel do yoga real conservador. Mas o yoga real, nascido da profunda sabedoria dos rishis, sábios iluminados, da Índia antiga e moderna, está mortalmente em perigo. Quando a tradição, sampradaya, é deixada de lado, é trocada em nome de um falso progressismo, perdemos a inestimável riqueza espiritual do yoga, legado imortal, patrimônio da humanidade. É por isso que praticantes de yoga, professores e amantes dessa tradição de sabedoria milenar estão unidos. Em defesa do yoga real, em amor ao yoga real, yoga védico, dos santos iluminados da Índia, tanto dos tempos védicos quanto da contemporaneidade. Somos yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Namastê. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil.
Nós somos os yogis, em amor ao Dharma, em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e ao Brasil. Somos os yogis em amor ao Dharma o e yoga em real, amor ao Brasil. que é conservador, Namastê. contempla o respeito aos preceitos éticos individuais Vyakti Dharma, os preceitos éticos da família Parinvarika Dharma, os preceitos éticos da sociedade Samandya Dharma, os preceitos éticos do amor à pátria Rastra Dharma e os preceitos éticos do amor à humanidade Manava Dharma. Portanto, não há yoga fora do Dharma.